Olá, muito boa noite. Está na hora das notícias do nosso estado. E nós começamos com imagens da volta dos mineiros para a capital nesse domingo. O trânsito, como dá para ver, foi intenso na maioria das estradas do estado. E como sempre, vários acidentes foram registrados e muita gente acabou perdendo a vida. E foi exatamente isso que aconteceu em uma batida envolvendo 8 veículos, que matou 2 pessoas e deixou outras 3 feridas na BR-381, a rodovia da morte, perto de Itatiaiuçu, na Grande BH. O trânsito ficou completamente parado na estrada. Quem viajava pela rodovia no sentido capital mineira teve que aguardar numa longa fila de veículos até que os trabalhos de resgate e perícia fossem feitos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 8h20 da manhã desta segunda-feira. Chovia no momento do acidente, a pista estava molhada. Este primeiro carro teria rodado na pista, causando um engavetamento que envolveu outros 7 veículos, entre eles um ônibus e uma cegonheira. Um casal que estava no último carro envolvido no acidente não resistiu aos ferimentos e morreu no local. No carro com placa de Ribeirão das Neves, além do homem e da mulher, viajavam os 2 filhos e a filha de um casal de amigos que estava no carro logo à frente, também envolvido no acidente. Abalados, eles não quiseram gravar entrevista, mas contaram que voltavam do Natal e de um batizado em Baipendi, no sul de Minas, onde moram familiares. No ônibus que seguia de Oliveira para Belo Horizonte estavam 12 passageiros. Ninguém ficou ferido. Ainda assustado, o motorista não quis gravar a entrevista, mas relatou que conseguiu evitar o pior, jogando o ônibus para a direita. Rodrigo é caminhoneiro, mas dessa vez estava de passageiro ao lado da esposa ao volante e um filho. Eles saíram de Jundiaí, São Paulo, para passar o ano novo com familiares em Montes Claros, norte de Minas. Estava garoando bastante. E tinha uma carreta parada na frente, alguns carros, e ela não conseguiu frear, enfim, colidiu e tinha pouca sinalização. Aí tirei eles do carro e subi para sinalizar. Nisso veio outro carro atrás e colidiu atrás do ônibus. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, no trecho onde ocorreu o engavetamento, são 6 quilômetros de declive, muitas curvas, e a pista molhada pode ter contribuído para o acidente. O que a Polícia Rodoviária pede é que dirijam com mais cuidado, dirijam com mais amor, obedeçam os limites de velocidade, as condições de ultrapassagem, que tenham mais atenção, para que a gente não tenha que fazer isso aqui, né? Dar entrevistas de mais vítimas que perdem a vida numa operação de final de ano nas rodovias federais. Pois é, gente, durante todo o fim de semana também houve muitos acidentes, viu? Na BR-040, um motorista invadiu a contramão em Itabirito, a 50 quilômetros de Belo Horizonte, e causou um acidente gravíssimo. Na BR-381, uma batida provocou a morte de 2 jovens. Um acidente envolveu 3 carros na manhã de domingo na BR-040 em Itabirito, a cerca de 50 quilômetros de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, 2 veículos estavam no sentido capital mineira e o terceiro no sentido Rio de Janeiro. 2 bateram de frente e um terceiro colidiu em seguida. O motorista do carro, que teria perdido o controle da direção e invadido a contramão, morreu no local. 8 pessoas ficaram feridas. Na noite de sábado, um outro acidente matou 2 jovens. O carro em que eles estavam bateu em uma pilastra na BR-381, no trecho do anel rodoviário em Belo Horizonte. Com o impacto da batida, o carro praticamente se partiu ao meio. O eixo dianteiro e o motor chegaram a se desprender do veículo. A gente observa que no dia seguinte ao acidente, ainda há algumas peças do veículo aqui no local do acidente. Para a gente ter ideia da violência da batida, o motor chegou a ser lançado a 5 metros de distância. Não havia marcas de frenagem na via. Segundo familiares, o motorista não ingeria bebidas alcoólicas. Ele deixou uma filha de 6 meses. E um caminhoneiro morreu hoje na BR-262, em Bom Despacho, no centro-oeste de Minas. Quem tem as informações para a gente é meu colega Augusto Medeiros. Boa noite, Augusto. Boa noite, André. Boa noite a todos. Pois bem, a vítima de 67 anos morreu depois que o caminhão que ele dirigia bateu em uma carreta que estava atravessada na BR-262. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a PRF, a carreta, o motorista da carreta que estava atravessada fez um L depois de perder o controle da direção ao fazer uma curva. A pista estava molhada, como nós podemos ver aí nas imagens no momento do acidente, então chovia no local, que deixa o trecho ainda mais perigoso, a BR-262, André. Imagina a cena ali, é um absurdo. A pessoa que estava passando mandou para a gente as imagens aqui, ó.
estava passando lá de carro e gravou essas cenas do acidente. Olha que coisa horrorosa na estrada, sempre assusta demais. Agora, Augusto, a Polícia Rodoviária Federal também divulgou o balanço dos acidentes agora, né? Isso mesmo, André. O final de ano aí, né, o feriado do Natal foi violento nas rodovias que cortam o estado. Vamos aos números aqui. 248 acidentes, enquanto no mesmo período do ano passado, 203. Ou seja, aumento então aí no número de acidentes com feridos. Esses acidentes deixaram 438 feridos e 27 mortos. André, a Polícia Militar Rodoviária também divulgou o balanço da operação de Natal com o número de ocorrências. 209 acidentes, com 259 feridos e 14 mortos. Agora, o que chama mais uma vez a atenção e que deixa a gente muito triste é que as polícias registraram ocorrências, o maior número de ocorrências de ultrapassagens perigosas, ou seja, em locais proibidos, e também excesso de velocidade. André, o motorista parece não tomar jeito e respeitar a legislação de trânsito. Pois é, impressionante, né, Augusto? Porque toda vez a Polícia Rodoviária Militar, a Rodoviária Federal, eles sempre informam, olha, vai devagar, toma cuidado, na hora da ultrapassagem, a pessoa às vezes para conseguir 1 minuto a mais, 30 segundos a mais, acaba sofrendo um acidente, tirando a própria vida, tirando outras vidas também. Lembrando, né, Augusto, que a gente está nessa última semana do ano, naturalmente muita gente vai viajar e a gente aqui também aproveita para recomendar cautela, né, Augusto? Vamos tomar cuidado, gente. Com certeza, André, e tem uma preocupação a mais esse ano, né? A gente tem registrado aí muita chuva, né? Então, ou seja, a pista fica mais perigosa, né? A gente sabe que por um bom tempo, um período longo, nós ficamos sem chuva. Então, nos trechos das rodovias, ali vai acumulando óleo, né, dos caminhões, e quando vem a chuva, lava a pista, essa pista com certeza fica escorregadia. Então, a gente tem essa preocupação a mais, diferente dos últimos anos, que choveu pouco durante as festas de final de ano. Este ano nós precisamos redobrar a atenção, sim, e hoje, quando voltava para a capital, o que eu pude constatar é que existem muitos motoristas ainda desrespeitando a legislação de trânsito, viu, André? Infelizmente, né? É isso aí, Augusto. Obrigado pelas informações. E olha aqui, a polícia prendeu em flagrante 2 suspeitos de roubo de carga. Na fuga, a dupla usou um radiocomunicador para monitorar a ação da PM. 3 pessoas foram feitas reféns. Muito assustadas, as vítimas não quiseram gravar entrevista, mas contaram para a polícia que durante a fuga ficaram sob a mira de um revólver. As vítimas não reagiram, né? Elas estavam presas no porta-malas, né? A gente já sabia mais ou menos dessa informação, evitamos de fazer qualquer tipo de disparo exatamente por causa disso, para que não possa pegar disparo nas vítimas ou supostamente uma vítima esteja no porta-malas. Os 3 estavam em um caminhão que transportava equipamento de segurança individual quando foram abordados pelos suspeitos. Depois de levar o caminhão com a carga, os bandidos fugiram neste carro, levando as vítimas como reféns, em direção aqui à cidade de Nova Lima. Durante toda a fuga, eles usaram este radiocomunicador na frequência da Polícia Militar para acompanhar a movimentação das viaturas. Estava com um rádio, né? Um rádio na faixa da Polícia Militar. Então toda a comunicação nossa via rádio foi escutada por eles. Depois de abandonar o carro com os reféns, os 3 suspeitos tentaram fugir pela mata do condomínio Retiro do Chalé, em Nova Lima. Os policiais fizeram o cerco e, com a ajuda de cães farejadores, conseguiram localizar 2 dos suspeitos. Roilson Carlos Vareliano da Cruz, de 34 anos, foi o primeiro a ser preso. E a nossa equipe acompanhou com exclusividade o momento em que a polícia retirou da mata Elton Castro da Silva, de 30 anos. Eles não falaram nada a respeito do que pretendiam fazer com a vítima e nem com a carga. Nós perguntamos também se já tinha alguma pessoa que tinha encomendado essa carga. Não falaram nada a respeito ainda. Segundo a polícia, o carro usado pelos suspeitos era adulterado. Na verdade, se trata de um veículo de outro modelo e da cor vermelha, original de Recife. A carga não foi localizada. Os policiais ainda procuram por 2 suspeitos. Já temos as características do veículo, já foi lançado via rede rádio. Existia um 4º elemento, então? Sim, um outro motorista estaria de posse desse veículo. Pois é, né, gente? Por muita
sorte, nenhum refém ficou ferido. Todos escaparam ilesos, ao contrário do suspeito que, como dá para ver bem nas imagens exclusivas da Band, ficou todo machucado. Elton Castro da Silva, de 30 anos, perdeu até as roupas graças à ação dos cães farejadores da Polícia Militar. Olha só a situação em que ele acabou ficando. Olha, criminoso se dá mal, se deu mal mesmo. Fez as pessoas reféns, mas com a ajuda dos cães heróis aí da polícia, ó, eles encontraram o criminoso. E não teve jeito, o criminoso tentou fugir, os cachorros foram lá, morderam ele e arrancaram até a roupa dele. Veja bem o que aconteceu, olha aí como é que ele ficou, o Elton, 30 anos, olha lá. Vai perder até parte da tatuagem. Em greve há 34 dias, eletricitários fizeram uma manifestação hoje na sede da CEMIG. Uma reunião foi agendada com o governador Fernando Pimentel para tentar um entendimento entre as partes. Os eletricitários se reuniram na manhã desta segunda-feira na sede da CEMIG, na capital mineira. Em greve há 34 dias, a categoria reivindica itens como melhores condições de trabalho e a mudança na política de participação nos lucros da empresa. A principal reivindicação está sobre a primarização das atividades, ou seja, contratar através de concurso público trabalhadores que tenham um contrato direto com a empresa, para a gente poder mitigar e terminar com a terceirização dentro da empresa, que tanto tem matado trabalhadores. Outra reivindicação da categoria é a distribuição de lucros e resultados de forma linear para todos os trabalhadores, para que a gente conquiste assim também uma justiça na distribuição de renda dentro da casa. O DIEESE tem feito um estudo para a gente nos últimos anos e a diferença entre os maiores e menores salários dentro da CEMIG, eles aumentaram de 18 vezes em 2010 para 32 vezes em 2014, fruto da forma de distribuição da PLR. O prédio da CEMIG chegou a ser fechado, assim como a Avenida Barbacena, mas a polícia foi acionada para controlar a situação. Nesta terça-feira, o governador Fernando Pimentel recebe os trabalhadores para negociar o fim da greve. Pois é, a CEMIG informou que as atividades da empresa não sofreram nenhuma interferência da manifestação e que mantém a proposta já apresentada aos sindicatos. E a empresa informou ainda que desconhece o agendamento de qualquer reunião sindical na cidade administrativa. E na última hora, a Câmara Municipal de Belo Horizonte convocou os vereadores para uma reunião final nesse domingo. Correria para votar projetos que estavam guardados na gaveta há muitos meses. Ânimos exaltados na sessão plenária no último domingo do ano na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Dos 41 vereadores da casa, 32 estavam presentes. Dos 26 itens da pauta, os trabalhos de 2015 foram encerrados com a aprovação de 11 projetos. Um deles foi a implementação da Polícia Legislativa, questionado por poder aumentar os gastos da casa. O que ele propõe, na realidade, são cargos que já existem, pessoas concursadas, têm até um bom salário, mas estão em desvio de função. Esses nomes seriam novamente regrupados no setor de segurança. Não significa necessariamente novos cargos nem mais despesa para a casa. Um dos itens polêmicos da pauta é o projeto de lei que trata do Serviço Autônomo de Assistência Social e Educação, chamado pelos críticos de privatização. Ele foi aprovado em primeiro turno com 21 votos a favor e 8 contra. O temor é de que 8.000 pessoas sejam demitidas. Cantineiras, faxineiras, monitores da escola integrada, que vão ser demitidos e não há garantia nenhuma que os mesmos possam ser readmitidos. O governo pode resolver a situação de outra forma e não criando uma empresa para ampliar a terceirização nas escolas e também na assistência social. Funcionários protestaram na entrada do plenário e nas galerias. Imagina a contratação de 8.000 pessoas, que estará na mão de 4 representantes indicados pelo prefeito para poder absorver trabalhos em todas as escolas municipais e na assistência social. Esses 8.000 seriam contratados novamente? Como é que vai funcionar? Porque, segundo a oposição, a prefeitura iria demitir essas pessoas para poder contratar através da SA. Isso é mentira, isso é balela, eles sabem disso. Alguns vereadores questionaram a realização da reunião neste domingo. Quando toda a população vive o período festivo do final do ano, Natal, virada de ano, estamos trazendo os vereadores para votar projetos importantíssimos. Ou seja, são projetos que o executivo, que o prefeito Márcio Lacerda quer enfiar goela abaixo da população de Belo Horizonte. Já Wellington Magalhães, presidente da Câmara, respondeu às declarações. Os projetos não estavam concluídos, porque foram votados no primeiro turno e voltou para as comissões. Então, nesse prazo, eu tive que convocar essa extraordinária, onde os vereadores e a mesa achou melhor convocar no domingo, para depois, em seguida, ter as férias. As votações em segundo turno serão retomadas em fevereiro do ano que vem.
E veja a seguir, é hora de firmar o pé na academia para queimar as calorias do Natal e se preparar para as ceias de Ano Novo. A reportagem você confere daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. É rapidinho que nessa bicicleta aí, ó. Nós vamos pro portão. Jornal Band Minas.